Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos já há um tempo, algumas semanas, sendo ministrados no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Então, toda vez que é minha vez de pregar, eu estou durante já 3 vezes ministrando na carta de Paulo aos Efésios. Irmãos, vê que é tanta coisa que demora. Nós estamos no capítulo 2 ainda, né? Capítulo 2, ainda terminando o capítulo 2. Mas, irmãos, às vezes ministrar a Bíblia desse jeito, um sermão expositivo, é muito importante para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. Amém? Dá um pouco mais de trabalho, porque a gente vai aos poucos, mas é necessário. E principalmente o livro de Efésios é um dos livros, ou é o livro que eu considero assim um dos melhores livros da Bíblia. A carta de Paulo aos Efésios. Efésios 2, de 11 a 22. Um novo povo, a família de Deus. Amém? Um novo povo, a família de Deus. Então ele fez de nós um novo povo, tá? Escolheu e fez. Efésios 2, 11 a 22. Então, separação. O que os gentios eram, tá? Efésios 2, de 11 a 12. Então aqui Paulo ainda vai lembrá-los do que eles eram. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne. Então veja bem, irmãos, de tudo que ele falou antes, tudo da salvação e tudo, ele volta a dizer, portanto. Então, sempre quando aparecem essas palavras assim, portanto, no entanto, mas, então ele está ligando ao que falou antes, tá bom? Então ele liga, portanto, tudo que eu falei, portanto, lembrai-vos, tá? Já que vocês são salvos, são isso, são aquilo e tal, né? Portanto, lembrai-vos de que vos no outro tempo, diga no outro tempo, eres gentios na carne. Gentil, o que é gentil? Gentil é aquele que não era judeu. Gentil é quem não é judeu, tá? Tinha os judeus e tinha os gentios. Quem não era judeu, do povo de Israel lá, então era gentil, é chamado de gentil. Paulo está dizendo, lembra vocês aí de Efésios, e lembrando para nós também, que no outro tempo, vocês eram gentios na carne, e chamados de incircuncisão. Ou seja, eram incircuncisão, eram chamados de incircuncisão, incircuncisos, por quem? Pelos judeus. Os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, de incircuncisão, porque circuncisão era aquela operação que os judeus faziam no menininho, quando nascia e tal, depois de uns dias fazia aquela operação, né, que hoje é chamada de operação de fimose, né? Mas aquilo ali era uma coisa feita para aliança com Deus. Então, quando fazia aquela e saía aquele sanguinho, era uma aliança que tinha com Deus. Então, todo judeu fazia isso, todo judeu menino fazia isso. Os gentios não faziam isso, então os judeus chamavam eles de circuncisos. Então, Paulo está lembrando, vocês aí, gentios da igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso era uma igreja de gentios, vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisos, entendeu? Na carne no sentido assim, que não foram circuncidados na carne. Era feito pela mão dos homens. Por quê? A circuncisão era feita pela mão dos homens. Era a operação que era feita no menino. Então vocês eram incircuncisos, vocês não tinham essa operação, vocês não tinham em vocês mesmos essa aliança com Deus. Vocês eram gentios, não tinham aliança com Deus. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Vocês, gentios, estavam sem Cristo, nem sabiam nada de Cristo, nem tinham ouvido nada de Cristo, nada. Vocês eram
pessoas sem Cristo. Ou seja, vocês eram adoradores de Diana, vocês eram aquelas pessoas idólatras, feiticeiras, pessoas que ficavam vivendo aí uma vida totalmente sem Cristo, não tinham Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, vocês eram separados. O povo de Israel não tinha comunhão com vocês, vocês não tinham comunhão com o povo de Israel. Aliás, o povo de Israel não gostava dos gentios, eles não gostavam dos gentios, irmãos. Os judeus não gostavam dos gentios, e vocês eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então vocês, além de separados, da aliança de Israel, vocês eram estranhos às alianças da promessa. Ou seja, toda a promessa que foi feita para Abraão era promessa para o povo de Deus, para o povo de Israel, Só que o povo de Israel deveria também abençoar os gentios, porque Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que Israel se fechou para eles mesmos e não gostava dos gentios e não abençoaram os gentios como deveriam abençoar. É que nem nós, irmãos, nós não podemos nos fechar em nós mesmos, nós temos que abençoar aqueles que não conhecem a Cristo, falar de Jesus para eles, orar por eles, abençoá-los. Amém? Amém? Não é assim, não é crente, eu não gosto dele. Não é assim, não. As pessoas estão com você na firma, na escola, em tantos lugares, você deve abençoá-los, pregar o evangelho para eles, falar de Cristo para eles. Então, cumprindo aquilo que Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção", e abençoa todas as famílias da terra. Mas os judeus não faziam isso, eram estranhos à promessa, eles não conheciam promessa nenhuma. Os gentios não sabiam de nada, de que Abraão, desse povo, não sabia nada. Então, não tendo Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo, então eles não tinham Deus, ou seja, tinha lá muitos deuses, milhares de deuses. Os gentios tinham milhares de deuses, mas não tinha Deus, não tinha o Deus verdadeiro, era sem Deus no mundo e não tinha esperança nenhuma. Que vida triste, não? Que coisa triste isso. E quantas pessoas vivem assim hoje? Não sabem de nada do evangelho, tem tantos deuses, adoram tantas coisas, tantos deuses, buscam tantas coisas, tantas filosofias, tantas ideologias, mas não tem nenhuma esperança, não tem Deus, não conhece a Cristo virando. Então eles estavam separados, e aí vai falar também sobre a reconciliação. O que Deus fez pelos gentios, Efésios 2, de 13 a 18. Mas agora, diga mais agora. Olha, vê de novo como ele liga, tá vendo? Terminou aquela parte, ele vem e já liga, tá? Vocês eram assim, mas agora, olha o mais aí, de novo apareceu, tá? Mas agora, em Cristo Jesus. Mas agora em que, irmãos? Preste atenção, sempre em Cristo Jesus, sempre em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vós que estavais longe, agora chegastes perto. Ou seja, pelo sangue de Jesus, você chegou à promessa de Deus, a tudo aquilo que Deus prometeu. Você agora, pelo sangue de Jesus, chegaste perto. Tá? Olha que coisa linda, irmãos. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, porque Ele é a nossa paz. Irmãos, o que o mundo mais procura é a paz, e o que o mundo mais faz é a guerra. O mundo procura a paz, mas o mundo faz guerra.
Dentro de casa, marido com mulher fazendo guerra, pais com filhos fazendo guerra, parentes fazendo guerra, dentro da firma tem guerra, na escola tem guerra, irmão contra irmão, e é guerra para todo lado, país contra país, muita guerra para todo lado, irmãos, porque não há paz. Agora em Cristo, irmãos, há paz. Por quê, queridos? Judeus e gentios não se davam, não se gostavam, e agora em Cristo há paz, porque Ele é a nossa paz, a paz dos judeus e a paz dos gentios. Agora você encontrou paz, pode viver em paz, o qual de ambos os povos, que ambos, irmãos, gentios e judeus, de ambos os povos, fez um só povo, e derrubando a barreira de separação que estava no meio. Ou seja, irmãos, quebrou aquela barreira que separava. Sempre quando não há paz é porque tem alguma barreira no meio. Se o marido e mulher que não tem paz é porque tem alguma barreira no meio. Isso pode ser quebrado em Jesus. Barreira entre pais e filhos é quebrado em Jesus. Barreira entre irmãos na igreja é quebrado em Jesus. E assim por diante, querido. Na sua carne desfez a inimizade. Então ele desfez a inimizade aonde? Na carne dele, de Cristo, lá naquela cruz. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituía em ordenanças. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, toda a lei cerimonial do Velho Testamento, ela se acabou, porque os gentios não podiam entrar no templo, eles não podiam, eles tinham que ficar fora do templo. Os gentios, se estivessem lá em Jerusalém, eles não podiam entrar, eles não podiam, eles tinham que ficar bem fora mesmo. Não pertencia a eles aquilo, aquela religião. Mas Cristo na cruz acabou com esta lei, com esse mandamento, com essas ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Diga, um novo homem. Um novo homem. Para criar dos dois um novo homem, fazendo a paz. Conforme você vai lendo, irmãos, você vai vendo muitas vezes aparecer essa palavra, paz, 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 fazendo a paz. Olha o que Deus fez em Cristo Jesus, irmãos. Jesus reconciliando o homem com Deus, uma reconciliação vertical. Primeiro reconcilia os homens com Deus, e agora reconcilia os homens com os homens, uma reconciliação horizontal. Olha a cruz, vertical, vertical e horizontal, vertical e horizontal, reconciliação com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, Jesus nos reconcilia com Deus, através de Cristo, da cruz, do sangue, e também nos reconciliou uns com os outros, amém? Uns com os outros, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Na cruz, Cristo matou as inimizades, amém, queridos? Na cruz, Cristo matou as inimizades. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós podemos dizer agora, Abba Pai, papaizinho querido, amém? Nós temos pleno acesso a Deus, nós podemos orar diante de Deus, não temos mais inimizades com Deus, mas também as inimizades horizontais, também na cruz,
foram quebradas. Então a gente não precisa mais ser inimigo de ninguém. Amém, queridos? De ninguém. Porque em Cristo Jesus nós temos a paz de Deus. Amém, queridos? E vindo ele, e vindo quem, irmãos? Ele, Jesus, evangelizou a paz. Lembra que o Betão pregou um dia na quarta-feira o evangelho da paz? Também, o evangelho também é falar do evangelho da paz. Evangelizou o que, irmãos? A paz. Ora, se você entra numa casa e tem a briga, a mulher brigando com o marido, você vai trazer um evangelho da paz. Paz com Deus, paz um com o outro. Amém, queridos? A vós que estáveis longe, aos que estavam perto, ou seja, evangelizou a paz para os gentios e para os judeus. Os que estavam perto eram os judeus, e os que estavam longe eram os gentios. A paz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele quem, queridos? Por Jesus temos acesso a quem? Ao Pai em um mesmo Espírito. Amém? Em um mesmo Espírito. Porque em Cristo agora, no mesmo Espírito, tanto judeu quanto gentil tem acesso ao mesmo Pai. Aleluia. Querido, isso não é maravilhoso? Não é glorioso isso? Quando você tem revelação dessas coisas, querido, você tem o evangelho descortinado na sua frente, com toda clareza na sua frente, é maravilhoso isso. Amém. Aí já para terminar, irmãos, a unificação, o que os judeus e gentios são em Cristo, Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois mais estrangeiros. Assim já não sois mais, o que, querido? Estrangeiros. Ou seja, os gentios eram estrangeiros, porque não conheciam nada dos judeus e de Cristo. Era estrangeiro. Quem não conhece o evangelho, irmãos, é um estrangeiro, porque não conhece o reino de Deus, não conhece os valores do reino de Deus, não conhece a palavra de Deus, então é estrangeiro. Mas depois que conhece, diz assim: não sois mais estrangeiros. Nós não somos mais estrangeiros, irmãos, para Deus. Não somos mais, queridos, estrangeiros para a Bíblia. Lembra que quando você não era cristão, você pegava a Bíblia e não entendia nada? Você era um estrangeiro. A Bíblia falava em outra língua para você. Você não conhecia nada de Cristo, nada de Deus. Lembra, você era um estrangeiro. Mas o dia que você se converteu, as coisas se abriram e você foi começando a entender a linguagem do reino, a linguagem do céu, a linguagem da palavra de Deus. Aleluia, querido. Não sois estrangeiros, não sois forasteiros. Forasteiro, sabe o que é forasteiro? Ele vai de religião para religião, de filosofia para filosofia, ele vai daqui para lá, de ídolo a ídolo, ele vai se ajoelhando para cá e se ajoelhando para lá diante de ídolo, de feitiçaria a feitiçaria, e de filosofia a filosofia, de ideologia a ideologia, vai sendo um forasteiro. Mas agora não é mais um forasteiro, irmãos. Ele não é mais gente de fora, agora ele é gente de dentro, ele é gente da casa, ele é gente da casa do Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele se sente bem, se sente à vontade no meio do povo de Deus. Glória a Deus! Oh, Jesus maravilhoso! Não são forasteiros, mas concidadãos dos santos. São concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém, querido? Da família de Deus. Deus tem uma família na terra, querido.
Deus tem a sua família. Eu pertenço à família de Deus. Você pertence à família de Deus. Milhões de pessoas neste planeta pertencem à família de Deus, seja ele japonês, índio, francês, americano, inglês, africano, seja de qual tribo for, língua for, país for, etnia for. Se ele encontrou Jesus, ele é da família de Deus, ele é da igreja de Deus. Se ele usa terno ou não usa terno, se tem o cabelo comprido ou curto, não interessa, ele tem Jesus, ele é marcado, carimbado pelo selo do Espírito Santo de Deus, ele é da família de Deus. Aleluia, aleluia, na família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Não é de qualquer pessoa, não é de qualquer um, não é de qualquer palavra, não é de sobre qualquer filosofia, qualquer ideologia. É edificado, construímos a nossa nova vida no fundamento, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém, queridos? A nossa vida está sendo bem edificada, porque não é na areia, mas é sobre um fundamento firme, de que Cristo, Jesus Cristo, é a principal pedra de esquina. Amém, queridos? Jesus é a principal pedra de esquina, aquela pedra que é colocada na esquina, uma parede para cá, outra parede para cá. Aquela pedra de esquina principal, ela que vai dar todo o nível, ela que vai dizer como vai ficar o edifício e a construção certinha. Jesus é a principal pedra de esquina. Amém, queridos? É Ele o nosso referencial principal, a nossa referência principal. Quando nós olhamos para a pedra de esquina, nós sabemos como nós temos que ser alinhados na nossa vida, de marido, de esposa, de filhos, de patrão, de empregado, enfim, de tudo. Amém? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Amém, queridos? A família de Deus, a igreja de Deus, agora edificada para templo santo, para ser morada de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor habita em nós e que nós somos o templo do Deus vivo, o templo do Espírito Santo. Amém? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia, queridos. Não é maravilhoso isso? Olha o que nós somos, queridos. Morada do Deus vivo, templo santo de Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, você não é qualquer coisa, meu irmão. Entenda isso, querido. Por isso, larga essas coisas que você ainda anda fazendo. Larga essas porcarias. Larga essa vidinha medíocre e viva a vida de Deus em você. Amém? Porque você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus.
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém!